combinado, hoje nós iríamos direto das 10 em diante com a aula de física e com a aula de matemática. Então, eu vou Tá, iniciar com a aula de física, tá? tá. Vou compartilhar a minha tela. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. 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 Então, eu vou começar. Na aula passada, nós vimos sobre mudança de fase. E o responsável pela mudança de fase é o calor de latência, o calor latente. Nós vimos também o comportamento das moléculas na mudança de fase e as particularidades e exemplos na mudança de fase. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a transmissão de calor, e ela é dada de 3 níveis. Então, lembrando, né, só a troca de calor de um corpo para o outro se existir uma diferença de temperatura, né? Lembra lá do que eu expliquei sobre o café com leite. Se não tiver uma diferença de temperatura, tem equilíbrio térmico. Então, eu não vou aí ter transmissão de calor, certo? Então, a transmissão de calor, ela pode ocorrer por condução, o nome já fala, o calor é conduzido por convecção, essa parte é um pouquinho mais complexa, vou explicar para vocês, e também por irradiação. Ah, são os 3 níveis aí de transmissão de calor. Então, mesmo não havendo contato entre os corpos, é possível sentir algo diferente, né? Como, por exemplo, quando a gente chega perto de uma fogueira. E aí a gente vai ver esses 3 itens. Então, eu quero que vocês observem a figura aqui embaixo. Então, faz de conta que eu tenho aqui ó, um pedacinho de ferro ou um pedacinho de alumínio. E aí, bem na pontinha, bem em um extremo, lá no extremo A, chamei de A, você vai fornecer calor para esse pedaço de ferro. Então, você vai acender, por exemplo, uma vela aqui, ou vai colocar perto de uma fogueira, ou acende um isqueiro aqui. E o que, que vai acontecer? Nesse pedaço aqui do material, por exemplo, alumínio, o que, que vai acontecer? Logo aqui, esse material está recebendo maior quantidade de calor do que no outro extremo. Quando recebe calor, o que, que acontece? Acontece uma variação na temperatura. A temperatura ela começa a aumentar. Então, nessa região aqui, as moléculas elas começam a se agitar, a se espaçar. Por quê? Porque aqui está sendo fornecido mais calor do que o outro extremo. Então, olha as moléculas em vermelho aqui, ó. Então, que é a temperatura? Não é o grau de agitação das moléculas? Então, fornece calor, as moléculas começam a se agitar. Quando elas começam a se agitar, elas se chocam uma com a outra. E esse choque vai conduzindo o calor da parte A do material até chegar na parte B desse material. Então, a gente pode perceber que nessa região aqui onde está se fornecendo calor, essa região a temperatura é muito maior do que a região B. Então, esse daqui é um exemplo de condução de calor. O calor é conduzido através das moléculas do material, tá? Então, ó, quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do corpo mais quente, com maior temperatura, colidem com as moléculas do corpo mais frio, menor temperatura, transferindo energia para este. Esse processo de transferência é chamado de condução térmica. Então, a condução só existe em meio material. Por quê? Porque eu vou precisar das moléculas para acontecer a condução, tá? Então, depende da presença de moléculas. Então, eu preciso de meio material. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, aquele desenho, se a gente for aumentar ele, nós temos essa primeira figura, ó, onde fornece calor, a temperatura é maior, o grau de agitação, que é a definição de temperatura, é maior das moléculas, elas vão vibrando, uma colide com a outra e vai transferindo calor até o outro ponto do material, tá?
Esse daqui, a gente tem um exemplo, a pessoa segurando um bastão. Então, pensa você segurando uma colher dentro de uma panela no fogo. Então, por exemplo, a colher é de metal, o que que acontece? Você coloca a colher em contato com o fundo da panela, o fundo da panela está em contato com o fogo. Então, é fornecido calor para o fundo dessa panela. Então, o fundo vai conduzir para a colher, e aí as moléculas vão se agitando, se agitando, se agitando, conduzindo esse calor até a sua mão. Então, exemplo clássico aí de condução de calor. Muito simples. Então, condução, eu preciso de meio material para propagação. Tem que existir o contato, né? Então, tem que existir as partículas. Então, aí já expliquei sobre a condução térmica. Outro processo de calor, de transmissão de calor, é a convecção térmica. Convecção acontece através das correntes de convecção. Antes de explicar como funcionam essas correntes, quero deixar bem claro que a convecção ela só vai acontecer nos fluidos. Que são fluidos? Gases e líquidos, tá? Através do que? Da diferença de densidade. Então, a diferença de densidade, ela vai transportar a matéria, tá? Então, vamos aqui para o desenho da chaleira, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, você tem a chaleira, você colocou água até um certo nível da chaleira, e aí você vai colocar essa chaleira em contato com o fogo. Então, a parte do fundo aqui da chaleira, ela entra em contato com o fogo. Então, nessa região aqui, nessa região inferior da chaleira, eu tenho líquido, certo? Aqui, a temperatura vai aumentar muito mais do que aqui em cima. Por quê? Porque aqui eu tenho contato direto com o fogo. Então, o que que vai acontecer? Nessa região, as partículas do líquido, no caso, usei o exemplo da água, elas vão começar a se agitar, elas começam a se agitar. E o que que acontece? Vai acontecendo a formação de bolhas. E aí acontece o que nós chamamos de corrente de convecção. Essas bolhas vão subir, chega aqui, elas estouram e descem. Então, esse movimento aqui, ó, esse ciclo, são as correntes de convecção. Então, por que que isso acontece? Pela diferença de densidade. O ar quente, né, ele é menos denso. Então, o vapor, ele é menos denso. Então, o que que acontece? Menos densidade, ele sobe. Só que chega aqui em cima, querendo ou não, tá mais frio do que aqui embaixo. Aqui eu tenho contato direto com o calor. Então, o que que acontece? O ar quente sobe, chega aqui, esfria, o vapor, no caso, né? E o ar frio, o vapor frio, ele é mais denso. Então, ele desce, tá? E aí acontece o ciclo todo novamente, né? O ar quente sobe, resfria, desce, esquenta novamente, sobe. Então, esse ciclo aqui é chamado de correntes de convecção. Então, nós temos o exemplo aqui. Então, aqui explica muito bem porque o ar-condicionado é na parte superior do móvel, enquanto o aquecedor é na parte inferior, né? O ar frio, ele é mais denso, ele desce, o ar quente é menos denso, ele sobe, tá? Então, vamos olhar aqui a questão da densidade. Vocês têm que lembrar que a densidade é a massa dividida pelo volume, certo? Quando eu tenho aqui na nossa chaleira, né, tá fornecendo calor, essa água, ela vai tentar entrar aí no ponto de ebulição. O ponto de ebulição é quando ela vira vapor, né? Então, o que que acontece? Os gases, o vapor, ele vai tentar ocupar todo o volume que for proporcionado. Então, por isso que existe esse vão aqui na chaleira, tá? Então, o vapor, ele vai ocupar toda a superfície aqui, toda a parte interna da chaleira. Então, o que que aconteceu? O volume aumentou. Vamos voltar aqui para a fórmula. Você tem a mesma quantidade de massa com volume maior, ou seja, você vai ter a mesma quantidade e vai dividir por um valor maior. O que acontece? O meu resultado vai ser cada vez menor. Então, por isso, ó, quando o volume aumenta, a minha densidade ela diminui. Então, por isso que o ar quente ele é menos denso do que o ar frio.
Então, essas correntes de convecção também explica como refrigera os alimentos naquelas geladeiras mais antigas. Naquelas geladeiras mais antigas, eu tenho só uma parte da geladeira, só uma porta. E na hora que você abre a porta, lá na parte superior tem um congelador, né? Geladeiras mais antigas, não é igual às atuais, tem os freezers em cima, né? Então, por que que o congelador é em cima e não é embaixo? Então, em cima eu tenho o congelador, então lá a temperatura é menor, então o que que acontece? O ar frio, a tendência é descer. Então, ele vai refrigerar todo aquele congelador. Chega lá embaixo, onde tem os legumes, as verduras que a gente guarda lá na parte inferior, e até chegar lá embaixo, ele já vai começando a esquentar. Então, o ar quente ele sobe, volta lá em cima para o congelador, esfria, e aí acontece a corrente de convecção dentro da geladeira, tá? Então, convecção térmica vai acontecer nos fluidos. Então, ó, é um processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga através do transporte de matéria, devido a uma diferença de densidade. Então, ocorre aí nos fluidos, certo? Muito simples de entender. Não tenho a imagem da geladeira, mas eu tenho imagem aqui, por exemplo, do ar-condicionado e do aquecedor, né? O aquecedor fica na parte inferior do móvel. Então, o ar frio, a tendência é descer e o ar quente, a tendência é subir, por conta da diferença de densidade. Então, a convecção aí, ela vai explicar o porquê do ar-condicionado tá em cima do aquecedor tá embaixo, tá? Outro processo de transmissão de calor é a radiação térmica. Então, a radiação, ela vai acontecer por ondas eletromagnéticas. Ó, é o processo de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? São ondas de calor. A luz, ela é uma onda eletromagnética. Então, a luz, ela não precisa de meio material para se propagar, tá? Essa é a definição de onda eletromagnética, diferente de onda mecânica. O som, ele é uma onda mecânica, ele precisa de meio para se propagar. Então, por exemplo, lá no espaço, nós temos o vácuo. O som não se propaga no vácuo, porque ele precisa de meio material. A luz se propaga. Então, se você pegar do Sol até a Terra, nós temos a energia radiante do Sol. É uma onda eletromagnética, ela passa pelo vácuo, ela não precisa de meio de propagação, ela não precisa de matéria, ela não é conduzida através de partículas como os outros processos de transmissão de calor, que é a radiação e a convecção, tá? Então, a energia emitida por um corpo, que é energia radiante, se propaga até o outro através do espaço que a separa, tá? Então, não precisa existir aqui meio material, tudo bem? Então, nós temos o exemplo, a mão da pessoa, a fogueira. Então, a energia radiante, ela se propaga até chegar aí na pessoa através de ondas de calor. Um exemplo muito simples que a gente pega aí da transmissão de calor por radiação, além da fogueira, da vela acesa, é a estufa. Então, a estufa aí que se cultiva flores, que se cultiva hortaliças, é um exemplo aí da aplicação da energia radiante. Então, a estufa, acho que vocês já devem ter visto por foto ou pessoalmente. Normalmente, ela é feita de um plástico opaco ou vidro opaco. Normalmente, é mais plástico que a gente vê. O que é um material opaco? É aquele que limita a passagem da luz. Ela passa parcialmente. Então, é como se você pegar um vidro distorcido, um copo, sabe, todo craquelado, é um material opaco, né? Ocorre a passagem parcial da luz. Então, é isso que ocorre aqui na estufa, né? Ocorre a passagem parcial da luz. Então, aqui dentro, a hortaliça, ela vai absorver essa energia e ela também vai emitir energia radiante. Só que parte vai passar, parte não.
Então, aqui vai funcionar mesmo como uma estufa, como o próprio nome fala, né? As hortaliças vão se desenvolver através do aquecimento, da energia radiante. E esse exemplo a gente também tira pelo planeta, né? O efeito estufa do que tanto se fala, tá? Ó, então, a estufa é feita de vidro ou de plástico, que é transparente e energia radiante, do sol e opaco às ondas de calor. Então, só uma explicação aqui para esclarecer alguns exemplos aí de energia radiante. Então, em resumo, o que nós temos aqui? Nós temos os 3 processos de propagação num exemplo só. Faz de conta que você tem um fogão aqui, que seja uma mesa de metal. Você tem uma fogueira, então energia radiante, ou fogo, que seja. E aqui você tem uma frigideira, feita de algum material condutor. Então, esse material aqui do fogão, da mesa, conduz calor para o fundo da panela. E aí, essas moléculas se agitam cada vez mais, conduzindo calor para toda a frigideira, para toda a panela. E a convecção, aqui você tem um bule, uma chaleira, que seja, você tem um líquido aqui dentro, e aí ele vai esquentar através das correntes de convecção, através da diferença de densidade, tá? Agora, eu não consigo ver as mensagens. Eu quero que vocês perguntem. Professora, a vela acesa, ela tem algum tipo de relação com esse tema? Vamos dizer, ela seria condução térmica? Não, a vela acesa não é condução, a vela acesa é radiação. Radiação? Radiação. Você tá com a vela, aí você chega perto da vela, você sente aquele certo calor. Você só sente ele por conta da radiação. Você não entrou em contato com o fogo para ter a condução direta, entendeu? Você não vai colocar Então, seu dedo na vela. eu estava falando do fogo com a cera da vela. Ah, tá. Que O se entra em fogo com a contato com a cera, vela, aí sim, aí é condução. que aí a vela sólida se transforma em meio que líquido. Aí eu tava Isso, com tudo dúvida bem. nisso. Aí, nesse caso, é condução. Agora, por exemplo, se eu chego com a mão perto, nesse exemplo aqui da fogueira, igual a gente usou a fogueira aqui, né? Aí já não. Então, tem que especificar muito bem, igual você falou. Em contato com a cera, aí sim, aí é condução, tá? Agora, desse jeito que tá aqui, é radiação, tá bom? Entendi. Uhum. Turma, mais alguma pergunta? Às vezes vai falar uma palavra aqui, ó. Não tem, deixa eu ver, vácuo. Aqui, ó, não ocorre no vácuo. Vácuo é quando nós não temos matéria. Na verdade, não existe vácuo extremo, né? Então, no espaço, nós temos o vácuo, mas nós temos resto de poeira, sabe? Mas, em geral, utiliza-se vácuo como ausência de matéria, tá? Então, no vácuo, eu não tenho transmissão de calor por convecção e nem por condução. Eu só vou ter por radiação, tá? Então, a convecção e a condução, eu preciso de meio material, porque há condução de matéria. Já na radiação, não há condução de matéria, porque a energia radiante, ela se propaga como onda eletromagnética. E as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de meio material para se propagar. Só o espaço que a cerca. Alguma pergunta? Se ninguém tiver alguma pergunta, eu vou encerrar por aqui, explicação bem breve. Na nossa aula de quinta-feira, próxima aula quinta-feira, não, próxima aula é amanhã, desculpa. Amanhã a gente tem aula. Eu ia propor para vocês para nós discutirmos algumas questões que envolvem esses 3 processos de transmissão de calor, porque eles caem muito, muito em vestibular. E é tudo teórico, tudo teórico. Vocês concordariam em fazer a aula amanhã sobre resolução de exercícios, a gente discutir?
como acontece a convecção, alguns exemplos de radiação, tudo bem? Sim, mas que hora que é a aula, professora? O Gabriel Scramin, esse não aqui, não concorda? Não entendi. Você escreveu aqui. Ah, tá, ok, então entendi. Pode ser, Professora, então, que é... pessoal? Ah, Oi, pode, mas Guilherme. que hora que é a aula amanhã? Amanhã a aula é 10h40. Ah, tranquilo. Tranquilo, né? Pode ser? Por mim, pode. Então, agora eu vou continuar com a aula de matemática, tá? Turma, sobre física, alguma outra pergunta? Eu vou para matemática. Se ninguém se Não. manifestar, eu vou continuar. Tudo bem? Então, a partir de agora, eu não consigo também mais ver as mensagens. E vocês conseguem visualizar minha tela? Sim. Sim. Tá. Então, na aula passada, vamos só recordar o que nós vimos. Eu resolvi com vocês alguns exercícios, o exercício número 3, sobre escalonamento. E hoje eu vou resolver mais 2 exercícios da atividade 8 e vou explicar o que é o determinante, tá? O primeiro exercício que eu vou resolver é o exercício número 4, que ele fala o seguinte: resolva o sistema abaixo. Então, você tem um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, x, y e z. E aí pede a solução para esse sistema. Então, para resolver esse problema, eu vou resolver ele por escalonamento. Então, a primeira regra do escalonamento é colocar como primeira equação aquela equação que tem o 1 como coeficiente do x. Se vocês forem observar aqui, aqui tem o 3. Então, eu vou trocar a minha primeira equação pela minha terceira, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu troquei a primeira pela terceira. Tudo bem? Então, assim eu acho mais fácil para vocês resolverem. Não é que é uma regra, tá? Pode resolver desse jeito, mas eu acredito que assim seja mais fácil. Então, eu vou fixar essa primeira equação. Vou trabalhar com as demais. Escalonamento, nós temos que deixar esse sistema em formato de escada, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha... Eu vou dar nome para essas linhas, linha 1, linha 2, linha 3. Eu vou lá na minha linha 3 e vou tentar eliminar esse 3x, tá? Então, dei nome para as linhas. O que eu vou fazer? Olha lá na linha 3. Eu vou começar eliminando x. Então, eu tenho 3x. Para eu eliminar ele, eu tenho que dever 3x na outra equação. Então, olha lá na primeira equação. Vocês concordam que se eu multiplicar ela inteirinha por menos 3, aqui no x eu vou ter menos 3? E aí, quando eu juntar as duas, o x some. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha linha 3, menos 3 vezes a linha 1. Então, copiei a linha 3. Aí, eu vou lá na linha 1 e vou multiplicá-la por menos 3. Então, vai ficar menos 3 vezes 1x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 3y, ó, menos com menos vai dar mais. 3 vezes o 3, 9. Então, toma cuidado com o jogo de sinal. Menos 3 vezes 1z, menos com menos, mais. 3 vezes 1z, 3z. E menos 3 vezes menos 6, menos com menos, mais 18. E 3 vezes o 6, já falei, né? 18. E aí, agora a gente vai juntar as equações para eliminar o x. Então, eu tenho 3x e eu devo 3x. 3 menos 3, zerou. Zerou o x, era o que eu queria. Menos 4 mais 9y, eu devo 4, pago 9, vai me sobrar 5y. Eu tenho 3z mais 3z, eu tenho um total de 6z. Tá?
eu devo 1, eu pago 18, me sobra 17. Então, 5y mais 6z igual a 17 será a minha nova expressão. Eu vou substituir ela no lugar da linha 3 anterior, ó, tá? Então, copiei a 1, copiei a 2, tá aqui a linha 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá na linha 2 e vou eliminar esse 2x, tá? Então, para eu eliminar o 2x, se eu tenho 2x, eu vou ter que dever 2x. Então, eu vou lá na minha linha 1, vou multiplicar ela inteirinha por menos 2, ó. Então, eu vou pegar L2 menos 2 vezes a L1, tá? Ó, copiei a L2, tá aqui. Aí, menos 2 vezes a L1. Vai ficar assim, ó, cuidado com o jogo de sinal. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3y, menos com menos era mais. 3 vezes 2, 6y. Menos 2 vezes menos z, menos com menos mais. 2 vezes 1z, 2z. E menos 2 vezes menos 6, 12 positivo. Menos com menos dá mais. 6 vezes 2, 12. Agora eu vou juntar essas equações. Eu tenho 2x, eu devo 2x, eu vou ficar com 0. Eu devo 1y, pago 6y, eu fico com 5. Menos 1 mais 6, 5. Menos 1 mais 2, ó, eu devo 1z, eu pago 2z, eu ainda fico com 1z. E devo 5, pago 12, ó. 12 menos 5, 7. 5y mais z igual a 7. Então, lá na minha linha 2, eu vou substituir essa nova equação, tá? Continuando. O que eu vou fazer? Já consegui eliminar o x da linha 2, eu vou voltar lá na linha 3 e vou eliminar esse 5y da linha 3. Ficou mais fácil agora, porque, ó, você tem 5y aqui e 5y aqui. Você pode multiplicar qualquer uma das duas por menos 1, que você vai conseguir eliminar o y, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 3 menos a linha 2. Então, eu vou multiplicar a linha 2 por menos 1. Por quê? Se eu multiplicar a linha 3, ó, vai ficar 17 negativo. E a hora que eu juntar aqui com 7, ó, vai ficar negativo. Então, como é um número muito grande, eu vou preferir multiplicar essa daqui, tá bom? Então, eu vou pegar a linha 3 menos a linha 2. Então, vai ficar 5y menos 5y, 0. Eu tenho 5, eu devo 5, vou ficar com 0. Eu tenho 6, eu devo 1. 6z menos 1z, 5z. E 17 menos 7, 17. Eu devo 7, eu fico com 10. Então, aqui a gente já consegue calcular o z. 5 vezes um número, 5 vezes z, é igual a 10. 5 vezes quem é igual a 10? 5 vezes o 2. Só que se não saber fazer de cabeça, o 5 vai multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 10 dividido por 5, 2. Então, o z vale 2, ó, já escrevi. Sabendo o valor do z, vai lá na minha linha 2, acho o y. Só substituir aqui, ó, no lugar do z. É isso que eu vou fazer, ó. Peguei a minha linha 2, 5y mais z igual a 7. Eu sei que o z vale 2, então no lugar do z eu coloquei 2. Então vai ficar 5y mais 2 é igual a 7. O 2 está somando, ele passa para o outro lado subtraindo, ó. 7 menos 2, 5. 5 vezes y dá 5. 5 vezes quem dá 5? 5 vezes 1, tá? Se não saber fazer de cabeça, 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar 5 dividido por 5, 1, tá? Então, o z vale 2, o y vale 1. E aí, sabendo o z e sabendo o y, basta substituir nas duas equações, nós encontramos o x. Ah, então é isso que eu vou fazer. Copiei minha primeira equação. No lugar do y, eu coloco 1, que é o valor dele. No lugar do z, eu vou colocar o 2, que é o valor dele. Então, vai ficar x menos 3 vezes o 1, 3, menos 2. Menos 3, menos 2, eu devo 3, eu devo 2, eu vou dever 5. Que número menos 5 dá menos 6? Então, ó, que número menos 5 dá menos 6? Menos 1. Menos 1 com menos 5, menos 6. Se você também não sabe fazer de cabeça,
O 5 está subtraindo, ele vai para o outro lado somando. Devo 6, pago 5, ó. 5 menos 6, menos 1. Então, o x, ele vale menos 1. Então, o x vale menos 1, o y vale 1 e o z vale 2. Vamos voltar aqui para a questão. Menos 1, 1 e 2, né? Menos 1, 1 e 2. Alternativa D. Turma, dúvidas? Vamos lá, Márcio, alguma dúvida? Você mandou esse exercício, conseguiu entender? Consegui Pode abrir o entender microfone agora. e falar. Vamos lá, tô esperando. Não, eu já fiz já, professora, exercício já. Tudo bem, Guilherme? Márcio, eu tinha perguntado essa questão, o que você achou? Não, agora eu consegui entender, sim. Entendeu? Você viu onde você estava errando? Sim, eu fiz a troca, eu coloquei o X na segunda linha, não sei por quê. Eu confundi. Ah, tá. Por isso deu errado. Mas eu também deve ter errado no meio no meio É, porque assim, da. lembra que eu falei? Não vai interferir, né, essa troca, mas vai te facilitar. Então, às vezes, no meio, você ficou meio perdido, Uhum. tá? Mas Então, agora eu tudo entendi. bem? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar? Não entendeu? Quer fazer alguma pergunta? Lembrando que eu não consigo ver mensagem, tá? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou para a próxima questão. Essa questão aqui, se eu não me engano, eu não lembro, mas ela caiu no vestibular, tá? E aí fala o seguinte: determine A e B para que o sistema abaixo seja indeterminado. Para aquela pessoa que já é acostumada a resolver sistema linear, ela não vai fazer nem conta, ela já vai bater o olho e já vai responder, tá? É muito simples esse problema, mas você tem que entender como funciona. O que é um sistema indeterminado? É aquele que possui infinitas soluções. E quando a gente resolve um sistema, tenta resolver, né? A gente não consegue resolver, na verdade. Quando a gente tenta resolver um sistema desse, vamos lembrar como que ele fica. Resolvi ele aqui atrás, deixa eu só voltar. Olha como fica um sistema indeterminado. A igualdade fica tudo o quê? Tudo zero, ó. Não fica? Zero dos dois lados? Então, tá vendo aqui, ó, as incógnitas, ó, aqui eu tenho que dever 6, aqui eu tenho 6, zerou. Aqui eu tenho 2, aqui eu devo 2, zerou. Aqui também, ó. Eu tenho os mesmos valores com sinais contrários, tá? Então, eu quero que vocês gravem isso daqui. Eu tenho que zerar ambos os lados. Para eu zerar, eu tenho que zerar o x, tenho que zerar o y, e eu tenho que zerar o termo dependente. Então, guarda muito bem isso. Agora a gente vai voltar para o nosso problema. Vocês vão ver como que é fácil resolver. Tem que entender o que é um sistema indeterminado, tá? Então, eu quero resolver esse problema, eu quero saber o valor do A e do B. Então, eu tenho assim, ó, um sisteminha 6x mais A vezes Y. Eu não sei que número que acompanha o Y. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser menos 1, pode ser menos meio, não sei. É igual a 12. 4x mais 4y é igual a b. Esse daqui é o termo independente, que não depende do x do y. Eu também não conheço. Aí eu quero saber o valor do a e do b para esse sistema aí, ó, ter infinitas soluções. Então, ó, olha que eu bato o olho, eu sei que esse valor tem que ser igual a esse, só que com o sinal trocado. Esse a tem que ser igual a esse com o sinal trocado. E esse b tem que ser igual a esse com o sinal trocado. Então, o que eu vou fazer aqui? Faz de conta que eu já sei quem é o A, quem é o B. Eu nem vou me importar com eles a primeiro momento. Eu vou tentar eliminar o X. Se você tem 4x e você tem 6x, como que a gente eliminaria o X? Quero que você, quem puder, abrir o microfone e tentar responder. O que vocês fariam? Só olha o X. Como que daria para eliminar o X? Alguém tem alguma ideia como resolve? Só essa parte aqui do X. Como que a Substituição. gente poderia eliminar o X? Pode falar. Substituição. Oi?
substituição, tipo, eliminar o X de uma Substituição? primeira. Que jeito? Ah, sei lá, pegaria Ixi, não dá não. Calma aí. Pensa assim, Guilherme, por subtração, será que a gente conseguiria eliminar? Aceitei. Assim, subtração assim, eu devo um, eu pago o outro, aí eu zero. A gente fez um escalonamento. Será que dá para eliminar o 6 e o 4 dessa maneira? Acho que dá. Não sei. Porque se a gente pegar 6x menos 4, vai dar 2x, não vai resolver nada. Aí eu vou precisar utilizar alguns artifícios, multiplicar por alguns valores aqui. Alguém tem alguma ideia que valor seja esse? Você pode multiplicar o 6 por 4 e o 4 por 6. Também. Eu Muito pensei. bem. Eu pensei. Mas dá para multiplicar mas- por um número menor ainda, que eu tenho. Quero facilitar minha conta, eu quero valores pequenos. Dá por quem? Dois, Dá três, para dois e multiplicar três. por o primeiro por 2 e o segundo por 3. Muito Aí um vai bem. ficar igual a negativo. Isso Um tem que mesmo. multiplicar por negativo. Perfeito, isso mesmo. Eu vou explicar o que ela está falando, ó. Lembra que eu falei? Faz de conta que eu sei quanto que é o valor que acompanha o y, faz de conta que eu sei o valor que acompanha o valor que é o termo dependente, que é o b. Então, eu vou resolver a minha conta, tá? Então, eu quero eliminar o x. Como que eu vou eliminar o x? Para poder eliminar, eu vou utilizar o método da soma e subtração. Então, como que é esse método mesmo? Eu tenho que, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 50, eu tenho que dever 50. Aí, quando eu junto, eu elimino. Aqui eu tenho 6 e tenho 4. Eu não consigo eliminar direto. Então, eu vou utilizar artifícios, eu vou multiplicar essas equações de modo que consiga eliminar eles. Igual a Bia falou, eu consigo multiplicar por 4 por 6, vai dar certo. Só que vai ficar um pouquinho grande, né? A hora que eu multiplico 12, né? Então, o que eu vou fazer, ó? 4 e 6, lá na tabuada, eles têm um número em comum, que é pequeno. É quem? É o 12, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, para 6 dá 12, eu multiplico por quem? Eu multiplico por 2. Então, vou multiplicar essa equação inteirinha por 2. Então, vai ficar 6 vezes 2, 12x. Aqui, ó, A vezes 2, 2A, ó. Vou multiplicar tudo por 2. Vai ficar 2 vezes o A vezes o Y. Tá aqui. Tá? E aqui, ó, 12 vezes 2, 24. Então, eu já tenho 12 aqui. Agora, aqui, eu vou precisar dever 12. Então, eu vou ter que multiplicar não apenas só por 3, mas sim por menos 3. Tá? Então, vamos multiplicar essa equação inteirinha por menos 3. Então, vai ficar menos 3 vezes A, menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 12x, ó. Menos 3 vezes 4y, menos 12y. E menos 3 vezes b, menos 3b. Ótimo. Aqui tá o que eu queria. Por quê? Quando eu juntar, isso vai zerar, não vai? X vai zerar, era o que eu queria. Agora, presta atenção. Eu não voltei o slide para vocês verem como que fica o sistema indeterminado, porque o problema aqui é o seguinte. Eu quero que o sistema seja indeterminado. Para ele ser indeterminado, tem que ter 0 aqui e 0 aqui. Então, ó, esses valores têm que ser iguais, porém com sinais trocados. Então, aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho menos 12. Aqui eu tenho menos 12. Significa que aqui eu tenho que ter quanto? Aqui eu tenho que ter 12. Então, 2 vezes um número é 12. Quem que é o A para dar 12, então? Dá pra fazer de cabeça, ó. Então, esse número que acompanha o Y aqui em cima tem que ser 12. Para quando eu juntar aqui embaixo, zerar. Então, 2 vezes quem dá menos 12? Dá 12, no caso. 2 6. vezes o 6. Isso, muito bem. Então, o A vale 6. Agora aqui, ó. 24 é igual a 3b. 3 vezes um número dá 24. 3 vezes quem dá 24? 8. 8. Muito bem. Então, foi isso que eu fiz aqui, tá? Ó. Então, esse 2A, então, ó, esses valores têm que ser iguais para zerar tudo.
Então, 2A ele tem que ser igual ao 12, ó. 2 vezes um número é 12. 12 dividido por 2, 6. A gente achou que o A vale 6. Esse 24, ó, tem que ser igual a esse 3B. Esse 3B tem que dar 24. Então, 3 vezes quem dá 24? 3 vezes 8. Tá? E aí a gente encontrou que o A vale 6 e o B vale 8. Tá? Então, por isso que eu falei, ó, só de olhar já dava para saber que aqui ia ser 6 e aqui ia ser 8. Tá? Vocês conseguiram entender por que deu 6 e por que deu 8? Consegui sim, professor. Sim. Sim. Fácil esse problema? Sim. Sim, de boa. Vestibular, hein? Assim, vocês têm que lembrar, então, muito importante, como que é o formato do indeterminado, como que é o formato do impossível, tá? Tem que lembrar que o indeterminado, ele zera tudo. Então, para dar zero aqui, tem que acontecer isso daqui, tá bom? Então, aí são as duas questões. Espero que vocês tenham entendido. Se não ficou nenhuma dúvida, eu vou passar a explicar o determinante. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tô de boa, professor. Prosseguir. Então tá. Então eu vou continuar explicando sobre determinantes. Os determinantes, eles são muito importantes na matemática, porque eles nos ajudam a resolver sistemas lineares, eles nos ajudam a resolver problemas de área em geometria analítica. Vocês vão ver o ano que vem, em geometria analítica, matemática, que áreas de triângulo nós conseguimos resolver com determinantes. Então, o determinante, ele vai associar essa matriz a um número real, tá? Então, ele vai pegar toda essa matriz e ele vai transformar em um único número real. Tudo bem? Ó, então, o determinante é um número real associado a uma matriz quadrada, tá? Então, guarda isso, a determinante é um método de resolução, tudo bem? Que é aplicado apenas nas matrizes de ordem n por n, sendo elas quadradas, tá? Mesmo número de linhas pelo mesmo número de colunas, tá? Aí eu escrevi aqui, ó, o determinante é uma matriz que possui várias aplicações. Utilizamos para verificar se 3 pontos estão alinhados, isso daqui é geometria analítica, só ano que vem, tá? Para calcular a área de triângulos, sistemas lineares, entre outras aplicações. Como eu já disse, matriz tem muita aplicação em computação gráfica. Lembra quando eu gravei o vídeo explicando sobre os pixels, né? Determinante é praticamente a mesma coisa, tá? É um método de resolução que envolve matrizes, tá? Então, hoje eu vou ensinar como que a gente resolve um determinante. Na próxima aula, eu vou ensinar como que a gente utiliza o determinante para resolver sistemas lineares. Então, por exemplo, nesse probleminha aqui, ó, poderia utilizar determinante para resolver. Nesse problema aqui também, ó, problema 4 aqui, eu não precisa ser por escalonamento, eu consigo resolver por determinante. É uma regrinha que se chama regra de Cramer, tá? Então, vou explicar lá na próxima aula, porque ela é um pouco longa, tudo bem? Então, hoje nós vamos aprender a calcular os determinantes. Na próxima aula, utilizar esses determinantes para calcular os sistemas lineares. Então, como que eu calculo o determinante? Vamos começar com a matriz mais simples de todas. Matriz de primeira ordem. O que é uma matriz de primeira ordem? É uma matriz de uma linha por uma coluna. Ó. Então, o determinante de uma matriz de ordem 1, de primeira ordem, é igual ao seu valor do único elemento. Então, uma matriz de uma linha por uma coluna, ó, a gente tem um exemplo aqui, a matriz A. A matriz A só tem o elemento 2, ó, tem uma linha e uma coluna, só o 2. Então, a gente fala que o determinante dela, então, ó, não vou ficar escrevendo o determinante, a gente abrevia. Então, o determinante da matriz A é o próprio 2, tá? Isso só para matrizes de primeira ordem. Vamos ver agora como que funciona para matrizes de segunda ordem. O que é uma matriz de segunda ordem? É uma matriz quadrada de duas linhas
por 2 colunas. Então, olha para o desenho, deixei escrito para depois vocês lerem, tá? Que eu vou disponibilizar o slide. Então, nas matrizes quadradas, eu possuo a diagonal principal, né? Então, vem aqui para a nossa direita, elementos da diagonal principal, e elementos da diagonal secundária, vem aqui para a nossa esquerda. Então, direita principal, esquerda secundária. Então, ó, a principal, turma, vocês podem ver que elas têm o mesmo número de linhas e colunas, ó, 1, 2, 2, se fosse de ordem 3, ia estar 3, 3, e assim por diante, tá bom? Então, diagonal principal, em vermelhinho aqui, diagonal secundária. Como que eu vou calcular o determinante de uma matriz 2 por 2? Então, você vai multiplicar os elementos da diagonal principal e depois subtrair com os elementos da diagonal secundária. Então, vou pegar, ó, elemento da primeira linha e primeira coluna, vezes o elemento da segunda linha e segunda coluna, menos o produto aqui, ó, do elemento da primeira linha e segunda coluna, vezes o elemento da segunda linha e primeira coluna. Tudo bem? Tanto faz multiplicação, não importa a ordem aqui. Então, guarda isso, ó. Diagonal principal, multiplicação da diagonal principal, menos o produto aqui da diagonal secundária. Tudo bem? Ó, então, a matriz quadrada, 2 por 2, é conhecida como matriz de ordem 2, possui 4 elementos. Nesse caso, para calcular o determinante, é necessário conhecer a diagonal principal e a secundária. Para calcular o determinante de uma matriz, calculamos a diferença, subtração, entre o produto, multiplicação dos termos da diagonal principal e da diagonal secundária, tá? Então, vamos ver um exemplo. Quero calcular o determinante da matriz A. Então, diagonal principal, ó, 1 e 3 em vermelho. Diagonal secundária, para a esquerda aqui, ó, 5 e 2 em azul. Então, determinante eu vou pegar 1 vezes o 3, ou 3 vezes o 1, menos 5 vezes 2. Então, 3 vezes 1 é 3, menos 5 vezes o 2 é 10. 3 menos 10, eu tenho 3, eu devo 10, eu vou dever 7. Então, o determinante da matriz A é menos 7. Antes de começar a calcular o determinante de ordem 3, que é um pouco mais complexo, eu quero perguntar se vocês entenderam. Tudo bem até aqui? Sim. Então, eu vou para a ordem 3. A ordem 3, eu não posso fazer a mesma coisa do que a de ordem 2 por 2. Por quê? Quando a gente pega uma matriz dessa daqui, ordem 2 por 2, quando eu pego a diagonal principal, eu pego todos os elementos aqui, ó, da minha diagonal principal. Quando eu pego a diagonal secundária, eu também pego todos os meus elementos. Então, não sobra elemento. Diferente de você pegar, ó, aqui tem uma matriz genérica, uma matriz 3 por 3. Se você pegar uma matriz dessa e pegar a diagonal principal, ó, a 11, a 22, a 33. E a secundária, a 13, a 22, a 31. Então, tá me sobrando quem? Tá me sobrando o A12, o A21, o A32 e o A23. Não é a mesma regra, tá? Então, tem uma regrinha que a gente utiliza para calcular o determinante de matrizes 3 por 3. A primeira regrinha é o seguinte, eu vou escrever a minha matriz normal, e aí a gente vai passar 2 barras aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar as 2 primeiras colunas e vai copiar elas aqui do lado da terceira coluna, vai copiá-las de novo. Então, vamos lá, eu vou escrever minha matriz normal, passa a barrinha aqui, outra barrinha aqui, e aí eu vou copiar as 2 primeiras colunas. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Copiei a matriz normal e eu copiei as 2 primeiras colunas. E aí, o que eu vou fazer? Ó, agora nós vamos multiplicar os termos de cada uma das 3 diagonais que estão no mesmo sentido. Quando eu copiei essas 2 equações, eu gerei 3 diagonais principais. Primeira diagonal principal, essa daqui em vermelho, a gente já tinha.
A segunda diagonal que eu gerei, essa daqui em mostarda, em laranja. E a terceira diagonal, essa daqui em marrom. Então, eu vou multiplicar as três. Vou multiplicar, vou pegar, ó, A11 vezes A22 vezes A33, igual a gente fez no anterior, tá? Só que agora eu vou somar as minhas outras diagonais. Então, eu vou pegar, ó, vou pegar todos os elementos dessa, vou multiplicar mais todos os elementos da segunda, mais todos os elementos da terceira. Então, a primeira, segunda e terceira. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou subtrair todas as diagonais secundárias. Agora, eu vou para a minha esquerda, ó, começa aqui no A13. A13 vezes A22 vezes A31, mais A11 vezes A23 vezes A32, mais A12 vezes A21 vezes A33. Então, eu vou pegar isso daqui e subtrair todas essas diagonais, ó. Tá, ó. As diagonais secundárias, a primeira em azul, a segunda em rosa, a terceira em verde. Olha quanto valor, tá? Então, essa regrinha, eu vou multiplicar todos os elementos da diagonal principal, das diagonais são 3. Vou somar. Depois eu vou subtrair todos os elementos das diagonais secundárias. E aí eu vou conseguir calcular o determinante. Não se assustem, porque aqui é uma matriz genérica. Vamos pegar um exemplo simples para a gente calcular, tá? Então, ó, em vermelho são as diagonais principais, em azul são as diagonais secundárias. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu quero calcular o determinante da matriz B. Matriz B, matriz 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas. Primeira regrinha, vamos copiar a matriz. Passo o tracinho. E aí, nós vamos copiar as duas primeiras colunas, ó. 1, 13, 10, 9, 7, 4. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular as diagonais principais e depois subtrair a secundária, tá? Vai ficar a primeira diagonal principal, ó, 1, 7, 2. Segunda diagonal principal, 9, 8, 10. Terceira, 5, 3 e 4. Tá bom? Então, vamos lá. 1 vezes 7 vezes o 2. Tá aqui, ó. Então, 1 vezes 7, 7 vezes 2, 14. Mais, segunda diagonal, 9 vezes o 8, 72. Vezes o 10. Então, 9 vezes 8 vezes 10, 72 vezes 10, 720. Tem mais uma. 5 vezes 3 vezes 4. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60. Então, 5 vezes 3 vezes 4, 60. Tá? Então, vai ficar. Então, primeira coisa que eu vou resolver é essa soma aqui, tá? Para depois ir lá na diagonal secundária. 14 mais 720 mais 60 dá 794. Então, essa daqui é o resultado das minhas diagonais principais. Agora eu vou para as minhas secundárias. A primeira secundária, 5, 7 e 10. A segunda, 1, 8 e 4. A terceira, 9, 3 e 2. Tá? Então, diagonal principal menos a secundária. Então, vai ficar a setinha aqui. 5 vezes 7, 35. Vezes 10, 350. Então, ó, 5 vezes 7, 35. Vezes 10, 35 vezes 10, 350. Aí tem mais a outra. 1 vezes 8, vezes o 4. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 4, 32. Ó, 1 vezes 8, vezes 4, 32. E a última, 9 vezes 3, vezes 2. 9 vezes 3 vai dar 27. Vezes 2, 54. Ó. 2 vezes o 3. Opa, fiz o contrário aqui, ó. 9 vezes 3, 27. Vezes o 2, 54. Ou também, ó, 2 vezes o 3, 6. 6 vezes 9, 54, dando a mesma, tá? Vamos juntar aqui a nossa diagonal
secundária, 350 com 32 com 54 dá 436. Qual que é a regra? Vou pegar a minha diagonal principal menos a secundária. Então, vai ficar 794 menos 436. Vai me resultar em 358. Então, determinante da matriz B, 358. Vou ver se coloquei mais um exemplo. Exemplo 3. Eu não sei se esse também tem na atividade, tá? Dada a matriz A, tem a matriz A aqui. Qual deve ser o valor de x para que o determinante da matriz A seja 0? Então, esse elemento aqui eu não tenho. Ó. Esse elemento está na minha segunda linha, na minha terceira coluna. Ele é o A23. Eu não tenho ele. O que eu sei é que o determinante tem que dar o quê? 0. Ou seja, quando eu pegar a minha diagonal principal menos a minha diagonal secundária, tem que dar quanto? Tem que dar 0, tá? Então, sabendo disso, eu vou calcular o meu x. Regrinha. Vamos escrever novamente aqui a nossa matriz. Nós vamos copiar as duas primeiras colunas, ó, 1, 0 e 3, 1, 0 e 3, 2, 1 e 3, 2, 1 e 3, tá? Tá copiado. Agora a gente vai começar com as diagonais principais, ó. Primeira principal, 1 e 2, segunda, 2x e 3, e a terceira, 1, 0 e 3. Então, vai ficar, ó, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2. E mais. 2 vezes o x, 2x. 2x vezes 3, 6x. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Não precisa nem colocar, tá? Então, vai ficar 2 mais 6x. A primeira aqui, principal. Vamos para a secundária. Ó, primeira secundária, 1, 1 e 3. Segunda, 1x e 3. E, por fim, a terceira, 2, 0 e 2. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Tá? 1 vezes x, x. X vezes 3, 3x. 2 vezes o 0, 0. 0 vezes o 2, 0. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar a minha principal menos a minha secundária. Então, por isso que aqui já está negativo. Então, vai ficar 2 mais 6x menos 3 menos 3x. A gente vai resolver o que tem em comum. Ó, 2, termo independente com termo independente, ó. Eu tenho 2, eu devo 3, eu vou dever 1. E número com x com o número que tem x, ó. 6x menos 3x, eu tenho 6, eu devo 3, eu vou ficar com 3x. Tá bom? Então, principal menos secundária. Certo? Então, número com número, a letra com a letra. Então, ó, o determinante é igual, menos 1 mais 3x. Aí eu tenho aqui, ó, que o determinante tem que ser 0. Ou seja, isso daqui tem que dar 0. Menos 1 mais 3x é 0. Resolvo a equaçãozinha do primeiro grau. Quero encontrar o x, não quero? Vou tentar isolar ele. O 1 está subtraindo, ele vai para o outro lado somando. O 3, 3x igual a 1. 3 vezes que número dá 1? O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 1 dividido por 3 ou 1/3. Então, para esse determinante dar 0, o x tem que ser 1/3. Não tem alternativa, tá? Então, nós encontramos o x. O x vale 1/3. Muito bem? Então, esse era o último exemplo. Na próxima aula, eu vou resolver sistemas lineares com determinantes. Então, eu preciso que vocês entenderem como que funciona essa regrinha. Vou pegar as minhas diagonais principais e subtrair as minhas secundárias. Então, o vermelho menos o azul. Tudo bem? Perguntas? Sim. Pode perguntar. O microfone está aberto. Entender. Oi? Eu consegui entender, sim. Deu certo? Ai, que bom. Uhum. Complicado? Não, achei até fácil. Fácil.
Assim, o probleminha aqui é o joguinho de sinal. Não ficar perdido aí na multiplicação, no jogo de sinal. Porque essas matrizes aqui, ó, foi bem camarada. Todos os números positivos, tá vendo? Se tivesse um número negativo, aí tem que tomar muito cuidado, tem que colocar o parênteses, mas não é difícil. É só não se perder no meio. Turma, alguém tá com dúvida? Quer que eu explico de novo? Achou que a aula foi válida, não foi válida? Não, eu entendi tudo. Professora, você Entendeu? poderia voltar na matriz quadrada que eu esqueci? No quê? Matriz Essa? quadrada, 2 por 2. Não, a 2 por 2. Tá, tô voltando. Aqui. Ah, tá. É menos. Ah, tá, já tá. Lembrei. Quer perguntar alguma coisa? Não, eu só queria lembrar Ó, que era diagonal menos. principal. Cadê minha setinha aqui, ó? Diagonal principal menos a secundária. Aqui, ó, principal menos a Sim. secundária. Você tem duas diagonais, né? Então é fácil essa. Uhum. Turma, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu preciso saber se vocês estão entendendo, se as aulas online estão sendo válidas. Eu preciso da opinião de vocês. Se não tá legal, o que tem que melhorar. Tá? Eu vou parar de gravar para a gente conversar um pouco.